Wall Street virá para o Bitcoin como um tsunami à medida que ele supera todos os outros ativos e, uma vez que isso acontece, não há como impedir que o preço do Bitcoin atinja a faixa de 6 dígitos. Essa é a última mensagem do investidor de Bitcoin, Fred Krueger, e não estou falando do malvadão dos filmes de terror. O Fred Krueger que disse isso é o cara que trabalhou em Wall Street do início dos anos 80 até o final dos anos 90 e possui um PhD em matemática pela Universidade de Stanford e ostenta 10 vendas bem-sucedidas de empresas que ele criou. Pode-se dizer com segurança que Fred não é apenas um cara incrível, ele também sabe do que está falando. Recentemente, ele falou sobre por que o ETF de Bitcoin é um verdadeiro divisor de águas e se o Bitcoin poderia potencialmente substituir o S&P 500. Fique até o final do vídeo, onde Fred Krueger revela por que você nunca deve vender o seu Bitcoin. As criptomoedas são a maior transformação de riqueza que teremos em nossa geração. Então lucra comigo e tire todas as vantagens para ter uma renda extra. Dá uma olhada na descrição ou no comentário fixado desse vídeo para fortalecer sua jornada cripto com as carteiras automatizadas do Criptomaníacos. Se você não tem tempo de acompanhar o mercado, a carteira Trading é perfeita para você. Se você busca conquistar seu primeiro Bitcoin, então conheça a carteira Hodl do Guilherme e sua estratégia vencedora para acumular satoshis. Essas carteiras trabalham de forma 100% automatizada. Mas se você é um trade raiz e busca uma sala de sinais cripto, a melhor disparada é a Sala Ouro do Trade with Renato Ulianov. Confere lá na descrição ou no comentário fixado desse vídeo. Lucre comigo e confira Fred Krueger explicando por que ele acredita que o Bitcoin é um ativo imparável. Abre aspas. Eu tenho uma espécie de formação única do ponto de vista dos bitcoins, porque muitas pessoas no seu programa são muito versadas na história do Bitcoin e assim por diante. Elas não serão tão bem versadas na história de Wall Street e securitização. Então eu meio que venho de ambos os mundos e acho que cerca de um mês e meio atrás, eu percebi, em primeiro lugar, acho que a ideia de que o ETF, se acontecer, se Gary Gensler aprovar, seria um divisor de águas absoluto e a segunda coisa que percebi é, que ninguém no mundo do Bitcoin tem ideia do que isso significa. Então comecei a postar vídeos sobre o que eu realmente achava que isso significava e também acredito, a propósito, que todos os meus amigos em Wall Street também não entendem realmente a extensão do que o Bitcoin significa ou por que é diferente de qualquer outro ETF. Eu acho que posso adicionar algo à discussão ao unir esses mundos, e é por isso que eu acho que tenho uma experiência um pouco única para trazer à mesa. Os ETF como um instrumento tinham cerca de 300 bilhões de dólares há 20 anos, em 2004, certo? Era cerca de uma classe de ativos de 300 bilhões de dólares. Bem, agora é uma classe de ativos de cerca de 1 trilhão de dólares, ou seja, é surreal. Então, não é apenas que isso seja apenas uma grande quantia e sempre foi uma grande quantia. Não, isso é uma grande quantia crescendo muito, muito rapidamente, e estava crescendo em 2021. Só os ETF cresceram em 1 trilhão de dólares, então houve 1 trilhão de dólares de entrada nos ETF. Então, foi mais de 10% de crescimento, ano após ano, inclusive naquele ano da Covid, não é isso? Então, basicamente, foi realmente quando Wall Street começou a realmente prestar atenção nos ETF. Então, as estimativas são de que vai passar de 10 trilhões para 20 trilhões nos próximos 10 anos, ou nos próximos 5 anos até. Você sabe o que eu quero dizer? Então, isso está em uma trajetória de crescimento enorme por si só e o que ela está substituindo? Bem, ela está substituindo os fundos mútuos, onde você está pagando algum gestor 1% para fazer alguma coisa. E também está apenas substituindo todos os tipos de fundos, seja um fundo mútuo, um fundo fechado, algum cara que está recomendando coisas, que está gerenciando seu dinheiro, todas essas coisas estão sendo interrompidas pelos ETF. O indexamento funcionou para os Estados Unidos nos últimos 20 anos, não há dúvida, você comprou o S&P em 2000, você está 7 vezes acima, ótimo. E não apenas está 7 vezes acima, mas está em uma trajetória muito, muito constante, subindo 7 vezes. Você teve esse pequeno blip para baixo que foi muito doloroso na grande crise financeira, mas foi muito rápido. Em 2009, nos recuperamos rapidamente e depois foi direto para cima. Então, se você contrastar isso com o gráfico do Bitcoin, é muito mais limpo, certo? Para a maioria dos investidores tradicionais, a pergunta é: por que eu preciso de Bitcoin?
Porque eles dizem que suas carteiras só sobem assim, em linha reta, essa é a experiência deles, especialmente nos últimos 10 anos, essa é absolutamente a experiência deles, linha reta para cima. Por outro lado, se você olhar para um investidor japonês, por exemplo, era uma linha reta para cima de 1970 a 1990, depois foi uma linha reta para baixo de 1990 até cerca de 2005 e agora está meio que subindo de volta, mas é apenas uma experiência horrível. Sim, então, o indexamento em geral não funciona. Indexar para o ativo certo no momento certo funciona e eu acho que, basicamente, o mercado de ações dos Estados Unidos foi o ativo certo no momento certo nas últimas 2 décadas, sem dúvida nenhuma. Não significa que será o ativo certo para as próximas 2 décadas. Eu definitivamente acho que o Bitcoin será um ativo muito melhor de se manter do que ações de grande capitalização dos Estados Unidos nos próximos 10 anos. Eu acho que a maioria desses ETF, mesmo que os ETF negociem, na verdade, eles estão negociando bastante, o volume desses ETF é notável, é realmente notável. É como 10% do volume total do Bitcoin agora está nesses ETF. Então o Bitcoin está negociando $2 bilhões por dia. Então já está se aproximando de 10% do volume total da bolsa de valores do Bitcoin, e esses caras nem começaram ainda. Eu arrisco dizer que muitas dessas coisas vão parar em portfólios que são rebalanceados, uma vez por mês talvez, e eles são rebalanceados de acordo com fórmulas como eu vou colocar 2% do meu patrimônio líquido em Bitcoin. Bitcoin sobe, eu vou vender um pouquinho e vou manter em 2%, Bitcoin desce, vou rebalancear, vou adicionar um pouco mais para poder chegar a 2%, certo? Esse é um modelo típico de alocação de ativos de como abordar algo como Bitcoin. E eles não vão olhar o gráfico diário do RSI ou qualquer outro canal ou qualquer análise técnica que você esteja olhando, eles nem vão olhar para isso. Então, eu definitivamente acho que é aí que eu acho que a maior parte do dinheiro vai estar estacionada em uma alocação de ativos, o que é super otimista, porque isso é algo que os caras estão sempre falando sobre as suas mãos de diamante, mas com as mãos de diamante, vem o total, os traders perpétuos 100 vezes. E mesmo as mãos de diamante, muitas delas entram em pânico completamente por causa disso, porque elas têm uma propriedade muito grande. Esse é o problema dos bitcoins. O problema dos bitcoins é que, se você falar com o Bitcoin médio, ele não possui nenhum outro ativo além de Bitcoin. Então, eles estão totalmente dentro, e eu diria que se você estiver completamente comprado só em BTC, você está em apuros, porque o que vai acontecer é que o Bitcoin vai cair 50% e de repente você precisa pagar o aluguel. Você acabou de ter um acidente de carro, precisa comprar um carro novo, algo assim, você será um vendedor forçado. Agora, se você possui 3% ou 5% do seu portfólio em Bitcoin e ele cai 50%, o que importa? É ótimo, você está com 0,5% para baixo em seu portfólio geral, não importa. Eu acho que a carteira média de alto patrimônio líquido, é bastante diversificada, eles têm muita exposição ao mercado de ações dos Estados Unidos, mas se eles se envolverem com o Bitcoin, não vai afundar ou afogá-lo se ele cair. Sinto que o Bitcoin é realmente uma descoberta nesse sentido, é realmente a forma canônica do que essa coisa deve ser, e Adam Back disse isso em um vídeo que ressoou comigo. Ele disse, eu sou bastante técnico e quando vi o Bitcoin, passei 2 meses tentando consertá-lo, melhorá-lo e fazer uma versão melhor, e ele disse, então percebi que na verdade você não poderia fazer uma versão melhor, e é realmente isso, é a descoberta agora, você pode mudar algumas coisas aqui ou ali, você pode dizer que não são 21 milhões de moedas. Você pode mudar o halving para todo ano ou a cada 6 meses, não importa, certo? Há muitas maneiras diferentes de fazer isso, mas a forma fundamental do que isso é como se fosse a maneira de resolver o dinheiro e isso foi resolvido em 2008 e estamos apenas começando a entender o que isso significa como espécie. Descobrimos uma maneira de ter esse dinheiro que não depende de nenhum comitê, não depende de nenhuma terceira parte confiável, não depende de Satoshi ou qualquer outra pessoa. E todas essas outras coisas são um pouco como comitê, todas elas têm meio que um Vitalik ou alguém, alguma pessoa por trás, e essa pessoa está meio que liderando a direção e eu acho que o Bitcoin é diferente. Sim, há algumas coisas que podem ser ajustadas para torná-lo melhor, não sou contra elas, mas o algoritmo fundamental não mudou uma vírgula desde que foi estabelecido naquele white paper, 30 anos atrás.
Eu definitivamente acho que manter ao longo de todo o ciclo de 2021, o ciclo de 2020, foi a decisão certa, ciclo inteiro eu segurei, e acho que foi a decisão certa, eu não acho que deveria ter vendido a 67 mil, não acho que foi a decisão certa em termos fiscais e em tudo mais, não foi a decisão certa e você tem que aprender. Uma coisa que me incomoda são os baby boomer. Eles tiveram um bom tempo com casas, compraram essas casas nos anos 70 por tipo, 10 mil ou 20 mil dólares, elas são tão caras agora, mas ainda assim vocês têm esse outro ativo que vai se sair muito melhor do que a habitação, o Bitcoin, e você não está aplicando a mesma lógica ao Bitcoin e você pode comprar $1 dele, você não precisa ter uma entrada para o Bitcoin, sim. Você não precisa procurar casas, encontrar a casa perfeita, você simplesmente compra Bitcoin, ele é fungível. Então, você está diante da melhor oportunidade que eu não tive, o Bitcoin. Quando eu tinha 30 anos, não existia, então você tem esse instrumento perfeito, esse investimento perfeito e ainda assim vocês estão reclamando dos preços das casas. Fecha aspas. Essas foram as reflexões de Fred Krueger sobre o Bitcoin, e fica bastante claro que ele acha que o Wall Street já está aderindo à medida que o Bitcoin se torna o grande destaque entre os ativos. As visões de Fred sobre o ETF de Bitcoin sendo uma virada de chave no mercado e a possibilidade do Bitcoin se intrometer no S&P 500 são coisas interessantes, e quando você olha para a crescente popularidade dos ETFs de Bitcoin, além da ideia de o Bitcoin se tornar um ativo global, não dá para deixar de pensar que ele pode estar no caminho certo. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa visão bullish do especialista desse vídeo. Para mim, só corrobora com o que venho dizendo, e estamos presenciando a maior transformação de riqueza da nossa geração. E se esse vídeo foi útil, então lucre comigo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!